Se você acha que o aprendizado termina na graduação, é hora de ampliar seus horizontes. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Hora Pós, onde a educação nunca tem fim. Hora Pós, o podcast feito por quem vive após. Meu nome é Brenda, eu sou advogada e doutoranda aqui do programa de pós-graduação em Direito da Unimar. Meu nome é Gabriel, sou advogado, mestrando aqui do programa de pós-graduação em Direito da Unimar, e hoje aqui estou com a professora Isabela também. Eu sou a professora Isabela Basso, docente do programa de mestrado em Saúde Animal, Produção e Ambiente e da graduação em Medicina Veterinária. E hoje, com muita honra, a gente recebe aqui a Giovana Aparecida de Oliveira, mais uma ganhadora do prêmio Márcio Mesquita Serva, edição 2025, referente às produções de 2024, com bastante novidade, muita coisa legal para contar para vocês aí na área. Gi, por favor, vou pedir para você se apresentar, para a gente então... a gente está bem curioso aqui para a gente então saber sobre o seu trabalho. Olha, maravilha, professora, muito obrigada, agradeço a vocês pelo convite, a Unimar também, que tanto me acolhe aqui dentro dessa casa. Meu nome é Giovana, como bem anunciado, sou advogada também, mestre em Direito aqui pela Unimar. Atualmente, eu atuo nas áreas de tributário empresarial e também hoje figuro como presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da subseção de Marília. Que legal. Giovana, eu queria que você falasse para a gente, então, a gente vai primeiro querer saber sobre o seu trabalho, né, para depois saber sobre a sua experiência dentro do programa de mestrado, se você tiver uma gafe para contar para gente, alguma coisa legal para trazer para a gente adora. Que todo mundo adora. Exato, mas focando um pouco na situação, né, do convite de hoje em relação a essa premiação, eu chamei de Oscar para mim, sabe? Foi grande a expectativa e a honra de recebê-lo. Isso, esse prêmio, então, ele é muito importante dentro da universidade e ele vem para reconhecimento, né, dos trabalhos dos alunos, dos orientadores, e vem para poder, além de divulgar, então, gerar esse incentivo para os alunos que fazem parte do programa de pós-graduação. Lembrando que tanto de dissertações quanto de teses, né? Tanto do mestrado quanto do doutorado. É um incentivo para a academia, né? Para todas as pesquisas, exatamente, assim, também, de modo geral. Gi, então conta pra gente um pouquinho, fala do tema central da sua pesquisa e conta um pouquinho da sua pesquisa pra gente, do seu trabalho. Maravilha. A minha pesquisa, ela teve por fundamento, e inclusive surgiu aqui dentro do mestrado em saúde animal, em uma análise da empresa privada na preservação ambiental. E mais especificamente, os postulados do ESG nas empresas, direcionadas para a proteção das abelhas. Quando eu digo a proteção das abelhas, causa um certo estranhamento, porque é uma temática um pouco, né, diferente. Né, diferente ao ouvido daqueles que ouvem. E, na verdade, essa temática, ela surgiu a partir da interdisciplinariedade que a Unimar, ela proporciona. Porque quando eu entrei no mestrado, né, como bolsista, eu vim aqui para o mestrado em saúde animal para ter ali um auxílio, né, dentro do mestrado, em questões jurídicas, em questões acadêmicas. E eu tive uma grande surpresa de conhecer novas áreas, de conhecer, né, temáticas totalmente diferentes do direito. E um desses projetos que me foi apresentado, eu tive aí a oportunidade de conhecer o projeto Doce Futuro. O projeto Doce Futuro, que é um projeto aqui de Marília, veio através do Fernando e do Johnny, que são os pioneiros aí desse projeto, justamente buscando da universidade não só um apoio jurídico em relação à associação, que foi algo que, junto com a INSOL, eu prestei, eu junto com a outra Giovana, mas também como uma forma de angariar, né, mais uma força para esse projeto que é tão interessante. Esse projeto, né, ele visa não só a preservação ambiental aqui na sede de Marília, né, mas principalmente a proteção das abelhas. Abelhas que, quando nós falamos assim, parecem seres tão pequenininhos, mas que, na verdade, têm
uma importância gigantesca dentro da nossa biodiversidade, né? A professora sabe mais do que eu, inclusive, e tem domínio sobre o assunto, porque as abelhas, elas têm um papel importantíssimo na polinização, e o projeto, ele trabalha justamente com isso, com o cultivo, com a preservação e também com o resgate dessas espécies. E o projeto por si só, nós buscamos avaliar não só, né, o projeto por si só, porque ele foi o meu estudo de caso, mas principalmente o papel das empresas privadas nessa consecução. Dentro do mestrado em Direito, né, os meninos aqui que estão passando e já passaram pelo mestrado, sabem que a nossa linha de pesquisa ela é muito voltada a empreendedorismo, mas não um empreendedorismo vazio, empreendedorismo voltado para políticas sociais, para políticas que de fato venham fazer sentido dentro da nossa sociedade. Então, foi a partir da teoria vista dentro de sala de aula, com professores maravilhosos, né? E trazendo para o prático que eu tive aqui com a oportunidade de estar dentro do mestrado em saúde animal. Inclusive, o professor Marcílio, que sempre foi um grande amigo dentro do mestrado, e o professor Jefferson, sem sombra de dúvidas, que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, mas ele foi um pilar, a base central dessa dissertação, na medida que, certamente, todo o material, todas as orientações que eu precisei, advieram dele. Ah lá, eu tô lembrando aqui, Gabriel, no episódio anterior, né, nós recebemos aí o ganhador, só que da medicina veterinária, e eu comentei, falei, nossa, normalmente no direito, né, as nossas pesquisas, elas são mais, assim, literárias, não literárias, como eu diria? Bibliográficas, né, que é difícil, né, normalmente nossas pesquisas são mais abstratas, né? Exata, né, eu falo assim, ainda mais na minha dissertação, do meu mestrado, era um cunho basicamente filosófico mesmo, tô mudando bastante agora no doutorado, mas agora veio aí para dar aquele tapa na nossa cara, que dá para também fazer pesquisa prática no direito, entendeu? Tem que se unir ao material, né? Exato. Né? Eu sinto muito uma necessidade dessa ligação, né? A gente trabalhando com o animal de não ter esse respaldo, né? Então, não ter esse... Até em relação a explorar essa produção, né? Quanto a gente poderia, como a gente poderia. Da parte técnica a gente tem, né? Exato. Mas dessa parte jurídica deixa muito a desejar para a gente na área, né? De produção. Exato. Então, isso é essencial. E antes também nós tínhamos ali os animais, o nosso Código Civil ainda trata os animais ali como semoventes, como objetos, quando na verdade a nossa Constituição ela já reconhece os animais como seres sencientes, seres que têm dignidade e que devem ser respeitados, né? Apesar de às vezes a gente pensar que somente os animais de estimação têm essas garantias, esses direitos, na verdade não, né? Nós precisamos pensar o humano além do humano, o humano também no animal, né? A vida do animal, o direito fundamental àquele animal, né? Daquele ser de estar dentro da sociedade, não só como uma funcionalidade para nós seres humanos, porque a gente pode pensar, a abelha é importante para nós seres humanos vivermos, e na verdade não é só essa a lógica é que ele como ser, ele também tem essa expectativa, e apesar dela servir para nós humanos, também tem uma servência para os não humanos, né? E todo lado, né, ambiental, isso sem um respaldo, né, exatamente, jurídico, a gente fica bem preocupado em trabalhar e, de certa forma, não atingir, né, uma positividade aí, um lado benéfico, né, em tudo isso. Então, é muito importante essa interdisciplinaridade que você fala. E cada vez mais, né, o Ministério da Educação pede isso em sala de aula, em pós-graduação. Cada vez mais isso tem sido muito produtivo, né? Sim, e uma das questões que eu observei muito dentro dessa dissertação é que no Brasil e em âmbito internacional, nós temos muitas diretrizes e muitas regras envolvendo o direito ambiental. E ainda assim, nós estamos enfrentando catástrofes cada vez mais próximas, né? Então, as enchentes que nós vivenciamos recentemente lá no Rio Grande do Sul, a própria pandemia do coronavírus, né? São Paulo, ano passado, quando eu estava fazendo a dissertação, foi reconhecida como a cidade mais poluída do mundo. Então, a gente vê o direito como uma possibilidade de dar diretrizes, mas, ao mesmo tempo, não só isso. É preciso trazer para a prática, é preciso ver projetos como o Projeto Doce Futuro como possibilidade de fazer com que venha trazer benefícios, né? Eu gostaria até de saber de você o resultado que você obteve depois dessa pesquisa na importância
da função social da empresa, né? Na questão da participação nessa empreendedorismo, ao mesmo tempo ligado à questão ambientais, esse tipo de coisa. A gente teve várias empresas hoje surgindo nessa tendência, né? Sim. E a importância delas para o mercado, para o direito e para a sociedade em geral. Exato. A função da empresa, muitas das vezes os empresários, eles acabam vendo apenas como a obtenção de lucro. E, na verdade, essa obtenção de lucro, apesar de ser muito importante, porque se não houver, óbvio, a empresa ela não tem a sua função, né, como empresa, ela também precisa ir além. Ela precisa observar os ditames legais, né? Então, as normas ambientais precisam ser observadas, e não somente as normas ambientais, como as normas humanas, de um modo geral dizendo, né, como respeito ao trabalhador, né, respeito às regras empresariais de um modo geral, mas também ela não só necessita observar as leis, as regras. As empresas ambientalmente sustentáveis, elas precisam procurar um pouquinho além. O que, de fato, ela vem a propiciar, né, para a população ao seu redor, que a gente traz para a função solidária, que também foi uma outra perspectiva que eu abordei dentro da minha dissertação, né? E para que essas empresas elas consigam trabalhar dessa forma, de uma forma sustentável, é óbvio que os gestores eles precisam já ter uma cultura enraizada, né? Mas eu trouxe muito claro na minha dissertação também a importância de ter uma governança corporativa forte. Então, a governança corporativa nada mais é do que a possibilidade, né, na verdade, de os gestores eles criarem mecanismos, órgãos dentro da própria empresa, terem delineamentos muito claros sobre o papel de cada um. E juntamente, né, verificando essa governança dentro do direito ambiental o que o gestor ele pode implementar dentro da empresa que venha beneficiar o meio ambiente. O que o gerente daquela empresa X pode fazer para melhorar. E não digo em relação a coisas milionárias, então investir milhões em determinada causa. Não. Está, por exemplo, evitando o desperdício de água, está evitando o desperdício de material como folhas de papel, né? Então, questões pequenas dentro das empresas. E juntamente a essa questão da governança, também trazendo o compliance ambiental, né? Então, a gestão da empresa ela está solidificada em bases ambientais, então existem regulamentos, existem bases para que aquela gestão seja uma gestão ambiental, tudo bem, mas e agora para a implementação? Então, o compliance ele vem auxiliar nessa perspectiva, no sentido de que existem regulamentos, existem diretrizes. Firmei uma governança sólida, então vamos implementar para o resto da empresa, né? E a empresa, ela é um dos atores centrais dentro da economia de um país, né? Óbvio que nós temos ali toda a figura das pessoas que trabalham, que cedem a sua mão de obra, mas a empresa ela tem uma relevância social muito grande dentro da sociedade de modo geral. E na mesma medida que ela exerce essa grandiosidade dentro da sociedade, ela também gera impactos muito grandes. Então, uma empresa, quando não bem gerida, né, uma empresa, quando ela não observa esses postulados, ela pode ter uma degradação ambiental sem precedentes, como Brumadinho, Mariana, que nós tivemos ali com a empresa Samarco. Então, a gente precisa olhar, né, em relação a toda a estrutura da empresa, né? Não basta eu simplesmente chegar no gestor e falar assim, olha, vamos economizar água? É preciso que haja uma cultura. E a cultura dentro da dissertação eu trouxe através da governança, do compliance, né? E isso, a partir da análise do projeto Doce Futuro, a gente viu que tem grandes perspectivas de serem o resultado. Eu preciso entender também a realidade, né, da empresa. Sim. O que eu achei bem bacana, porque às vezes alguém pode virar e falar assim, mas é uma temática que tem estado muito em alta, né? A gente, da área do direito, a gente ouve bastante falar sobre governança, a gente ouve sobre SG e tudo. Mas, é porque todo mundo tá falando que todo mundo já sabe de tudo. A dissertação, né, para você que às vezes está nos assistindo, né, e, o que é a diferença, uma tese, uma dissertação? Na dissertação, no mestrado, você não necessariamente tem que fazer algo inédito, né? No doutorado, sim, você tem que falar algo que ninguém nunca falou daquela forma que você está falando.
Na dissertação, não. Mas o que eu achei muito interessante da sua pesquisa é que, às vezes, ai, nossa, governança... Mas, olha, você trouxe para a prática. Então, assim, você trouxe a teoria, trazendo, assim, para uma realidade, mostrando, olha, é palpável? Não é palpável? Vamos ver dentro de uma realidade. Porque é muito difícil, né? Assim, eu sinto, depois você me dá o seu feedback, falar sobre isso com a empresa, né? Porque, assim, normalmente, a depender, né? E acaba sendo algo mais comum que os gestores, eles não tenham ainda essa visão. É uma visão puramente, ou a maioria das vezes, financeira. Então, assim, isso vai ser vantajoso para mim. Eu tenho isenção de imposto, eu tenho... O que eu tenho? Não, mas calma lá, não é? Vou entender, então, a sua realidade. Mas agora eu preciso mostrar para você os benefícios e não só benefícios, o porquê disso. Então, isso acaba sendo muito difícil quando a gente não sai da teoria. Então, é isso que é o legal de ir para a prática, algo que eu tenho vivenciado também, eu que estou pensando na minha tese, que já estou bem desesperada sobre o meu tema, que eu ainda não sei. Normal. Mas justamente isso, como sair... a teoria é muito importante, por exemplo, eu gosto demais de filosofia, mas para a gente conseguir atingir ali onde a gente quer, para conseguir comunicar, né, também aquilo que a gente está pesquisando, você tem que ir um pouco mais para a prática. Então, o que você sentiu a respeito disso e o impacto que você sente que já gerou e que pode gerar a sua pesquisa? Maravilha. Só tomando um pouquinho o início do que você vem falando, né? A importância de você trazer efetividade ao direito. Muitas das vezes as pessoas até falam, nossa, advogado é chato, porque ele fica falando sobre o sexo dos anjos. Né? Às vezes a gente discute algumas questões que não consegue trazer para a prática. E a importância, né, principalmente na tese, apesar de eu já ter trazido isso na dissertação, é justamente fazer com que aquilo se torne palpável, como você bem disse. Né? Além do projeto Doce Futuro, inclusive, eu tive o cuidado e pensando justamente porque para convencer o empresário você precisa trazer números, você precisa trazer de alguma forma algum benefício para ele. Né? Infelizmente, a gente precisa ter esse jogo de cintura para acautelar e para fazer dar certo. Né? Na minha pesquisa, eu fiz o comparativo entre duas empresas. Eu gosto bastante de investimento, então eu fui para a Bolsa de Valores, analisar algumas empresas que são ambientalmente sustentáveis, que têm o reconhecimento de certificações de índices internacionais e nacionais, para verificar justamente se elas estavam tendo um impacto financeiro positivo ou negativo. Né? As duas empresas que eu escolhi foram o Itaú Unibanco e a Engie Energia Brasil. Né? O Itaú, ela teve o reconhecimento pelo Dow Jones Sustentabilidade, que é um índice internacional, e também o ISB3, que é o índice aqui da Bolsa de Valores do Brasil. E a outra, a Engie, ela só tem reconhecimento por hora do reconhecimento da ISB3 da Bolsa Brasileira. E, surpreendentemente, elas duas têm um impacto muito grande dentro do cenário brasileiro na área de preservação ambiental, né, na medida que o Itaú destina bilhões de reais para fins, né, de preservação ambiental, e a Engie, especialmente, ela tem justamente um projeto vinculado à proteção das abelhas, o que eu achei muito bacana, porque foi uma das únicas empresas que eu encontrei que teve esse cuidado, né, igual nós trazemos aqui dentro do projeto Doce Futuro, e ambas as empresas elas tiveram um grande reconhecimento financeiro, né, não só um reconhecimento ao público, né? Porque quando nós falamos de ESG, quando nós falamos desses índices de sustentabilidade, as empresas elas acabam sim buscando reconhecimento perante os stakeholders, então as pessoas, os fornecedores, as pessoas que estão ali em volta delas, como também dos próprios investidores. A partir do momento que eu vi que a Engie é uma empresa sustentável e que ainda tem essa política de preservação das abelhas, eu me senti muito mais à vontade de investir nela. Então, além de ter essa visibilidade ao público, né, ela também consegue um reconhecimento financeiro, né? E é a mesma coisa para empresas de menor porte, né? Quando nós vamos para a Bolsa de Valores, nós falamos de empresas de grandes porte, né? A gente não consegue colocar uma microempresa, empresa de pequeno porte, ali no âmbito da Bolsa de Valores. Mas pequenas empresas, apesar de não conseguirem esse reconhecimento por meio de índices, né? Ainda assim, quem sabe, consigam esses reconhecimentos nas esferas municipais, estaduais e federais. E talvez seja até mesmo, quem sabe, um projeto aí para o doutorado, a viabilidade de consecução de políticas nacionais para empresas que venham a contribuir mais incisivamente para essas questões de preservação ambiental
e, quem sabe, mais precisamente para as nossas abelhinhas. Né? Ai, que legal. E falando em reconhecimento, nada mais gratificante do que a gente produzir uma pesquisa aplicada que tenha sentido, que seja útil, que você percebe, que você sente que você fez alguma coisa útil, né? Não só pensando em dinheiro, na parte econômica, mas Exatamente, né, nesse exatamente. sentido. Acho que essa é a principal função, principalmente quando nós falamos de ESG aqui. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes da importância do ESG. O ESG, às vezes as pessoas falam assim, só tem o reconhecimento de ESG porque ela quer reconhecimento público, só quer ganhar dinheiro com isso. E, na verdade, realmente, infelizmente, algumas empresas, elas acabam, né, tendo essa postura. Mas as efetivamente que implementaram essa política, tanto na área ambiental, na área social e na área de governança, elas não têm o reconhecimento só financeiro, como acabou sendo constatado pela análise de 2 empresas, e eu fiz também algumas referências bibliográficas de outros autores dentro da dissertação. Mas ela busca justamente fazer o entorno, né? Ela cuida mesmo de todo o entorno que ela está inserida. Né? E aí a gente tem o Projeto Doce Futuro, empresas que estão auxiliando o Projeto Doce Futuro, inclusive a própria Unimar, né, que tem aí uma participação incisiva, né, a Unimar, só para falar para vocês, contextualizar para o pessoal que está nos ouvindo também, a Unimar, ela abraçou esse projeto de uma forma com que eles construíram um meliponário aqui dentro da fazenda experimental. Então, hoje, o meliponário, angariado pela Unimar e também tendo o apoio do Projeto Doce Futuro, tem a perspectiva de trazer estudantes para conhecerem mais sobre essa dinâmica, né? E também, vamos dizer assim, fazer com que isso cada vez mais seja reconhecido, né? Seja cuidado. E para a gente virou um campo de trabalho também para os nossos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, né? Então, para a gente enriqueceu ainda mais todo esse envolvimento, né? Essa interdisciplinariedade é incrível, total, né, gente? Total, para a gente foi... Isso é uma das coisas que a Unimar propicia, querendo ou não, né? Porque querendo ou não tem um campus grande, com várias temáticas que dá para você visitar, participar. Exatamente. E a gente vê hoje em dia um lado indo muito pro EAD, né? Abrindo muitos EADs, que é muito legal, também propicia o alcance do ensino em vários lugares. Mas perde-se essa questão, né? De você poder visitar ali, aplicar as coisas na prática. Eu acho muito bacana quando a gente vê na prática mesmo, né? Sim. Vocês precisam me conhecer quando eu estava no começo do projeto aqui junto com a medicina veterinária, no sentido de como é que eu vou entender o médico veterinário, como é que eu vou entender, né, as particularidades dessa área que não tem nada a ver com o direito. A gente falava assim, fala lá com as Giovanas, que tinha uma Giovana também. Então, qualquer coisa que pererecava, a gente falava, vê lá com as Giovanas. A gente também explorava ali a presença delas. Como né? que é muito bom legal. E gostoso essa interligação, né, entre áreas. E somente a Unimar consegue proporcionar isso devido à estrutura que nós temos aqui, né? E também os professores que acabam nos direcionando, às vezes, para os lugares que às vezes a gente, né, fica, nossa, por que lá? Mas fez todo medo sentido. de ir para veterinária, né? E a gente com medo de subir para o direito. Exatamente. Trocar o salto pela bota. É diferente, né? Pelo sapato. Hoje, ainda falando em reconhecimento, como é que foi aí para vocês, receber esse prêmio tão importante, não só para a gente aqui, já é um prêmio conhecido regionalmente, né? Não só mais local. Como é que foi aí para você ouvir seu nominho lá, dar um frio na barriga, né? Nossa, muito. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi, muito honrada, principalmente a considerar o nome desse prêmio, né? Márcio Mesquita Serva, uma pessoa que tanto mudou na vida de pessoas, né, de estudantes, e não só em âmbito regional, porque hoje o mestrado e doutorado da Unimar, ela alcança polos muito maiores do que aqui na nossa região, né? Vários estados. Então, para mim foi uma honra muito grande sentir o peso desse reconhecimento, né? E, queira ou não, esse reconhecimento, ele traz para a minha vida pessoal, né, uma satisfação, considerando o fato de ter o meu trabalho reconhecido, sem contar que eu vejo nessa oportunidade a oportunidade de outras pessoas conhecerem sobre esse projeto que é tão importante, né? Aqui, nesse momento, as pessoas que estão nos ouvindo poderem conhecer um pouquinho sobre o que está acontecendo dentro da Unimar, mas principalmente quais são as perspectivas ambientais, para mim, eu acho que é uma das maiores satisfações. Né, sem contar também na área profissional,
né? Queira ou não, as pessoas olham e falam, nossa, você ganhou um prêmio lá da Unimar. Claro. Você tirou uma foto lá com o Márcio, com o Fernando, com o Jonathan. Eu falei, pois é. Eu fui tava lá. stalkear, Pois é. viu? Eu fui stalkear ela, vi que tava foto Eu lá. não poderia deixar. Lá, já fui stalkear, já fui stalkear. O André, nosso outro ganhador, fica andando com o prêmio. Eu tô quase assim também. Eu deixo ali abertinho na minha prateleira, sempre pra me lembrar que o esforço vale a pena, né? Com E certeza. uma boa orientação vale a pena, né? Quando eu fui receber o prêmio, dei um abraço muito sincero no professor Jefferson e agradeci muito a ele, porque esse projeto desenvolvido e esse prêmio foi graças ao empenho dele também. Uma coisa muito legal para vocês aí de fora saberem, além da divulgação que a gente está fazendo aqui no podcast, a gente também tem a revista, Bem Sim, bem lembrada, lembrado, maravilhosa. que traz a fundo, né, todos não com termos técnicos, mas com termos jornalísticos, posso falar assim, que trazem aí as informações desses trabalhos para vocês. A revista Experiência Ciência. É isso. E ela é de circulação social, ela não é de circulação científica, tá? Então, peçam as suas aí, né? Aqui, entre em contato com a gente, que a gente envia Comenta pra vocês aqui, conhecerem. chama no direct, É chama. uma revista. Se comunica, se comunique. Exatamente, muito legal. Hoje você pretende lançar um livro? Você autorizou a divulgar a sua dissertação no site da Unimar? Como é que tá isso aí? Então, eu e o professor Jefferson, nós vamos lançar o livro. Eu já imaginava. Sim, na verdade, Stalkeei, eu já. já tá mostrando pro público antes mesmo da gente revelar. Olha lá. Mas sim, a gente vai lançar o livro. O professor Jefferson, ele abraçou realmente essa ideia, Que legal. né? O que foi muito bacana, ainda mais vindo dele. E a gente já tá na reta final, Que a capa já tá bacana. pronta, já tá Olha. passando ali para os bastidores finais mesmo, que é mais uma razão para minha felicidade, né? Para esse sorriso estampado no rosto em relação a essa oportunidade que eu tô tendo. Quando Né? lançar, acho que a gente poderia convidar ela e É, o Jefferson de novo pra gente fazer o professor. lançamento do Exato. livro aqui. Exato, com certeza. Por isso, aproveitando o ensejo, se inscreve no nosso canal, a garota do Siga Merchan. no Se Instagram. inscreve no nosso canal, siga a gente no Instagram pra você acompanhar e ver todas as novidades e ficar sabendo aí do lançamento do Exatamente. livro da Gi. Não vamos perder, hein, pessoal? E... E... Vou nessa, então, vou São nessa, várias então. perguntas que a gente Não, tá o que brigando o que eu aqui. gostaria de saber é uma dica que você daria para novos pesquisadores que querem entrar na área. Qual conselho você diz? Alguma indicação? Algo que abra os caminhos para os novos pesquisadores que estão entrando agora no mestrado. Eu, como novo mestrando, né? É bem legal ouvir das pessoas que já passaram por isso. Sim, Maravilha. e muita gente que nos assiste também, às vezes tá ali pensando, vou fazer mestrado, não vou fazer mestrado, o que é mestrado, o que é doutorado, então isso é Sim. bem... Primeiro é vir com o coração aberto e com todas as possibilidades ainda, né, existentes. Por quê? Eu sempre fui da área tributária empresarial. O direito ambiental, apesar de ser uma matéria que eu sempre reconheci como de muita importância, não era uma matéria que eu tinha tanta afeição, né? E foi a partir do mestrado, a partir das teorias que nós tivemos ali dentro, né? E você está tendo as aulas e acompanha que aqui na Unimar nós temos um viés muito voltado a essas questões ambientais, né? Justamente por conta da importância, né? Mas sempre o viés ambiental, lembrando da importância, né? Não só do viés ambiental, mas também da sociedade, das empresas, enfim. O mestrado, ele é uma oportunidade única na vida. É um momento que nós temos o contato com pessoas ímpares, com professores de muito renome que nos auxiliam muito e também com colegas, né, de sala de aula que acabam contribuindo Essa sobremaneira troca, né? para network nossa, muito exato, legal, um né? network muito legal que a gente acaba conhecendo e a Unimar, por estar também em outros estados, acaba nos trazendo pessoas de outros estados, perspectivas de outros estados, culturas de outros estados, né? Então, uma das coisas venha com o coração aberto para que talvez não fique só direcionado lá na sua matéria, porque existe um vasto campo, e um vasto campo que aqui na Unimar a gente tem a possibilidade de alcançar. Muita dedicação, porque nós temos que ter a dedicação para o desenvolvimento adequado, né, do mestrado, para a gente realmente se aprofundar, sair daqui, né, com uma bagagem boa, e aproveitem, principalmente, toda a estrutura fornecida aqui pela Unimar, porque eu acho que isso foi um diferencial muito grande, né, em que eu enfrentei aqui dentro, justamente porque eu tive essa
primeiro, a possibilidade de estar no mestrado da saúde animal e conhecer essa temática, né, e explorar essa temática, mas principalmente porque a gente tem aqui um trânsito muito bacana com todos os professores, coordenadores, direção, enfim. Mas eu acho que é isso. Perfeito, não tem Que resposta legal. melhor. Obrigada, Gi, por você vir aqui expor toda a seu envolvimento aí, seu capricho, Obrigada. seu empenho com o seu trabalho e o mais importante, né? Tudo que isso gerou, né? Já trazendo até Exatamente. spoiler aqui, Exato. né, gente? Gerou Pois é. pessoalmente, profissionalmente e intelectualmente, né? Uhum. Trazendo agora a produção desse livro. Parabéns, Exatamente. parabéns Muito a obrigada. todos os envolvidos, Parabéns. professor Jefferson. E uma honra recebê-los aqui. Esperamos no lançamento Com do livro, certeza. com autógrafos. Aqui, Ai, por presencialmente. favor, Vamos colocar por aqui, favor. dois Prazer, com todo volumes. prazer. E a gente quer o nosso exemplar. Com certeza. O exemplar do Hora Com Após. dedicatória, Ah, por favor. datado. Tudo bonitinho. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação, disponibilidade. Meu colega Gabriel, que tá no nosso segundo episódio aqui, ó, do Hora Após com a Tamo gente. indo. Cada uma, né? E não Gabriela, vai que sair trouxe, mais né? também. Se Deus quiser, não. Vamos seguir firme aqui, entrevistando pessoas cada vez Mais Isso. mais interessantes. Porque Exato. E tem vários, seguindo essa nossa linha, né, falando sobre o prêmio Márcio Mesquita Serva, teremos aí outros participantes compartilhando as suas pesquisas e suas experiências também com relação ao prêmio e perspectivas futuras. Então acompanha a gente. Fica de olho aí que tem bastante novidade. Exato. Tchau, gente. Até a próxima. tchau, gente. Hora Após, o podcast feito por quem vive após.